São 7h40, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Nossos convidados até agora não chegaram, o D'Artagnan informou que teve um problema renal e ainda estamos aguardando o posicionamento do presidente do Roxinho, do Campus, Matheus Berriel e Arnaldo Neto. O assunto, na verdade, ele independe exatamente do presidente do clube, porque isso é uma situação já de longa data, um enfraquecimento do futebol do interior. Nós recebemos tantas participações e esclarecimentos de nossos ouvintes. Um interessante aqui, sou goitacás, de ir aos estádios com meu filho, mas vamos ser realistas. Nenhum dos três clubes consegue nada há 3 décadas, vivem na penúria. São palavras fortes, mas não deixam de ser realidade, né, Arnaldo? E Campos tem uma tradição de futebol que poucos municípios no Brasil têm. Campos tem jogadores titulares de seleções brasileiras, campeões do mundo. Poxa... E mesmo os que não foram à seleção brasileira, todo ano aparecia um jogador campista. Nós temos em atividade aí o Gil do Corinthians, grande zagueiro, já na seleção brasileira, já esteve. Aquele Léo Gago também. Jogou no Santos por muito tempo. Por muitos anos, um grande jogador. O Bruno Rangel faleceu, o maior artilheiro da história do Chapecoense, na tragédia. Exatamente, o Bruno Rangel. E vários, nós tivemos o Pinheiro, tivemos Didi, tivemos Denilson, Rei Zulu, um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro. Amarildo, bicampeão mundial, autor de 2 gols no momento que o Brasil poderia sair da Copa, que estava perdendo para a Espanha de 1-0. E substituiu o Pelé, né? Substituiu o Pelé, é fácil, né? Substituir o Pelé, né? Muito fácil naquela época. Ganhou o apelido de o Possesso, número 20 às costas. Então, Marildo está vivo aí até hoje e tal, o Denilson também. Então, a gente chega numa situação, eu não sei se eu posso exagerar ou não, mas isso não é um problema de Campos, é um problema nacional. A vaidade, às vezes, de diretorias, de sócios, beneméritos, isso só tem atrapalhado, só tem prejudicado o futebol brasileiro, né? Nós vimos recentemente, Arnaldo, e exaustivamente falamos isso aqui, desde a gestão do Bandeira de Melo no Flamengo e depois agora o presidente, que é campista, inclusive o Landim, como que eles conseguiram acertar as coisas. Está definido o seguinte: presidente é o presidente do clube, mas não dá pitaco no futebol. Não se mete, diretor, conselheiro, não pode. Não pode, tem que se afastar. Vai torcer na arquibancada, vai torcer na social, mas dar palpite, se meter, derrubar técnico, não pode isso. Isso tem que acabar no futebol brasileiro, Matheus, porque senão daqui a 30, 40 anos a gente vai estar com dificuldade de participar de Copa do Mundo. Já está. Já tem alguns anos que não chegam à final, né? Desde 2002, para ser mais sincero. Né? Exatamente. Então, tudo é reflexo aí, tudo é uma consequência. Bem, agora a gente faz um planejamento aqui para fazer um bom debate com os presidentes dos clubes, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda a chegada de nenhum deles, mas a gente pode fazer uma análise enquanto isso. Até bom que o Matheus... Tá chegando alguém aí? Não, dos temas. Eu digo. Até porque ontem, quando a gente anunciou, até me surpreendeu, como você mesmo colocou, quando a gente anunciou no grupo do WhatsApp ali do Folha no Ar e também do blog Opiniões, que seria esse o tema abordado hoje, com a presença dos presidentes do clube, as manifestações das pessoas. Acho que a grande polêmica com relação ao futebol de Campos está na questão da fusão, que é muito levantada dos 3 clubes de Campos, que particularmente vejo com muito, não descrédito, mas eu não restrição. Pé atrás mesmo. Eu tenho pé atrás. Acho que não vai. É muito difícil. É muito difícil. Né? Muito difícil. Nós temos um futebol centenário, clássico centenário aqui na planície, que é o Goitacano. E que é um clássico que as torcidas realmente são rivais, né? No bom sentido do esporte,
graças a Deus, mas são torcidas rivais e que é difícil você fazer essas pessoas pensarem que os times serão unidos, mesmo com um novo nome, com novas cores. Mas é um debate que já se arrasta há algum tempo. Vou chamar o Matheus para conversa, já que ele veio participar hoje aqui também. Eu queria até perguntar uma coisa ao Matheus. Matheus, você que é um observador de esporte da geração nova, assim como o Arnaldo, e que curte outros esportes, eu sei que você já comentou comigo isso, e eu vivi durante 17 anos, aliás mais, 20 e poucos anos, em redação de TV de esporte, em que a gente tinha envolvido com basquete, com beisebol, futebol americano, golfe, tênis, várias modalidades esportivas. Por exemplo, o futebol americano, o beisebol, o próprio hockey, que não é o mais popular nos Estados Unidos, é muito mais para o Canadá, e o futebol americano, normalmente, com raríssimas exceções, cada grande cidade tem um time. Você tem o Dallas Cowboys, não tem em Dallas nenhum outro time de futebol americano. Você tem o Dallas Maverick, do basquete, você tem o Dallas do beisebol, você tem o New York Yankees, você tem o Nets, que é um caso em Nova York de 2 clubes de beisebol, esses jamais se fundiriam. No futebol americano tem o Giants e o Jets também, né? Tem o Giants e o Jets em Nova York. Em beisebol, em Chicago, você tem 2 times, você tem o White Sox e tem o Chicago Cubs. E por aí. E você tem o Red Sox em Boston, o Boston Celtics. E a cidade se concentra. Nem sempre foi assim. E as gerações foram se adaptando. Né? E tem um comentário no grupo que diz o seguinte: será que as gerações de hoje, as crianças de hoje, são torcedoras do Goytacazes ou do Barcelona? Ou do Real Madrid? Porque se não aparece na mídia, você perde aquela emoção de se tornar torcedor. Bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvinte. Pois é, isso é um fenômeno que afeta clubes grandes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Imagina clubes do interior, não só em Campos, mas em outras cidades do município. A gente vê clubes pequenos sendo fechados. O São João da Barra, que já foi tradicional, enfraqueceu muito. Temos outros. São Fidélis já teve um futebol local muito forte. E o enfraquecimento dos clubes de Campos passa principalmente, você sabe melhor do que eu, do fim do Campeonato Campista, que era uma coisa que movimentava a cidade muito no passado. E acabou a partir do enfraquecimento das usinas, fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, que os clubes aqui foram disputar o estadual, enfim, isso enfraqueceu o futebol local. E aí você perde a identificação do torcedor com o seu clube. Hoje é muito raro você ver uma pessoa, sei lá, de 20 e poucos anos, até a casa acima dos 30 ainda se vê, mas dos 30 para baixo, que torça somente para Americano, ou somente para Goytacazes, ou somente para o Roxinho. Geralmente esses são o segundo time da pessoa. Você torce para alguém na capital e torce aqui para alguém em Campos. Por uma questão de família, às vezes. De família, de ensinamento. E até por você ver na TV. Você gosta de ligar a televisão e ver seu time jogando. Você gosta de poder ir a um estádio e ver seu time jogando uma partida contra um grande rival. E, infelizmente, por muito tempo não se vê isso aqui em Campos. Isso mudou um pouco recentemente quando o Roxinho, por incrível que pareça, nem Americano nem Goytacazes, o Roxinho alcançou a primeira divisão e abriu as portas para os outros. Mas ali quando o Roxinho alcançou a primeira divisão, né, Matheus? É bom a gente lembrar que foi num acordo ali com o Carapebus também. Parceria, isso. Uma parceria com o Carapebus, acabou que o Carapebus ficou com essa vaga e o Roxinho voltou para disputar a terceira divisão, né? Então tem toda essa questão aí também. Na verdade até voltou para a quarta, porque criaram a tal da Série C, depois B2, B1, enfim. E o Roxinho já está na B2 de novo, tem um projeto muito bacana. A gente gostaria que o Márcio Reinaldo estivesse presente para comentar mais sobre isso, infelizmente não pôde participar. Mas eu digo pelo fenômeno que foi. Eu venho de São Fidélis, na época eu estava começando no jornalismo aqui na Folha, já tinha trabalhado lá. E o surgimento do Roxinho foi um fenômeno, porque eu ia lá no Parque Leopoldina, na Baleeira, e via que tinha uma identificação daquela torcida com o Roxinho que a gente não tinha conhecimento há muito tempo. E o mesmo acontece ali em jogos do Goytacazes, que às vezes a gente vai, e o Goytacazes é um fenômeno muito grande, porque é a maior... tem muita gente que diz que é a quinta torcida do Rio de Janeiro, a maior do interior, fora os 4 grandes da capital. E, de fato, a gente vai aos jogos ali no Arizão e a gente vê os pais levando crianças que nunca viram aquele time ganhar nada. Ganharam uma Série B1, mas as crianças torcem, acompanham. Então tem uma ligação familiar. Se houvesse um trabalho
de formação, de investimento, como se diz, de profissionalização da diretoria, a gente acha que teria como obter resultados muito melhores do que os que vem acontecendo. O que você está falando é importantíssimo, porque se você, por exemplo, estatística, que foi uma coisa que os americanos trouxeram para o esporte e para o futebol, e que hoje nós, jornalistas, sabemos usar, os clubes sabem usar de forma inteligente. A estatística ela pode ser vazia, mal usada, mas bem usada ela é fundamental. Né? São dados, são fatos. 1967, 68, o Botafogo dominou o futebol do Rio de Janeiro. Não Garrincha, mas com o Jairzinho, o Roberto, Paulo César, meu amigo PC Caju e outros craques. Tinha um timaço. Pode ver que não a grande maioria, mas uma boa parte dos meninos nascidos em 62, que tinham 5 anos, 6 anos nessa fase do Botafogo, eles são botafoguenses. A fase do Flamengo, de Zico, de Adílio e de outros, nos anos 70 e 80, pode ver que quem nasceu também em 72, 73, como tem flamenguista nessa fase. Flamenguista tem em todo lugar do mundo, mas é incrível. Mesmo caso, se você for analisar a máquina tricolor, os grandes, é natural. Você vê o sucesso, você quer torcer para um time que ganhe. Você quer torcer para um time que perca. O Extra fez a matéria especial, o jornal Extra fez a matéria especial em dezembro, né, de como que os pais estavam fazendo para segurar seus filhos vascaínos, botafoguenses e tricolores com essa onda não tem que o Flamengo como. veio em Esquece. 2019. E também com uma figura como o Gabigol, que tem uma identificação, as crianças se identificam muito, né? Esquece, não vai conseguir. Então time vive de resultado. Agora o D'Artagnan, quando esteve aqui, da primeira vez, a gente conversava sobre essa questão da paixão da torcida e ele falava, né, de como o Goita, apesar do sofrimento, apesar de todos esses anos sem jogar na elite, chegou à elite, digamos que uma falsa elite do futebol, a falsa elite do futebol carioca, né, que tem essa questão aí dessa coletiva. Da seletiva é coletiva, tô com o coletivo de daqui a pouco na cabeça. Essa questão aí da seletiva, mas o Goita mantém a torcida, é uma coisa de paixão. Mas como o Matheus colocou, é quase segundo clube, né? Você é flamenguista e Goitacás, tricolor, enfim, você torce para um grande clube do Rio e torce para o Goitacás. Até que o Luiz Mauro Macabu Pacheco, ele comenta que o Goitacás tem a maior torcida em Campos. Disparado isso. Os torcedores em todos os jogos fecham a rua no começo da Rua do Gás, em frente ali ao Arizão. Realmente, dia de jogo do Goitacás, quando tem chance então de classificação, o trânsito da cidade dá um nó, que fecha ali a questão na Rua do Gás, enfim. É uma situação polêmica, mas é muito de situação polêmica, é uma situação que acaba por alterar a rotina da cidade, né? Um dia de Goitacano você não anda aqui, né, de carro. Fica difícil mesmo. Tranca o trânsito todo. Mas tem uma outra questão que se debate da construção de um estádio, né, descentralizado, que atendesse a todos os clubes. É uma outra realidade. Mas pensar nessa fusão, esse foi o principal tema do debate do grupo, isso seria interessante para a gente conversar com os presidentes. Porque tem ali quem acha que deveria ser. Eu vou puxar alguns comentários aqui. Quem chama essa questão da fusão logo após o anúncio da entrevista foi o Marcelo Bessa Cabral. Por que não uma fusão dos 3 times de Campos? Aí nosso amigo radialista Arnaldo Garcia já vai, porque os torcedores jamais aceitarão isso. Mas em quanto tempo, né? Pergunta ao Arnaldo Garcia. O Arnaldo tem a posição dele, está corretíssima, mas por quanto tempo esses torcedores manterão seus interesses pelos clubes locais? Por quanto tempo? Eu acho que assim, as torcidas, elas vão... Quando você não alimenta uma paixão, ela vai... Novas gerações vão vindo. E a tendência, se você não vê o seu time forte, ou se você não tem alguém que te eduque, como o avô educou seu pai, isso vai enfraquecendo, até que fica uma torcida fria. Não vejo isso acontecendo no Goitacás ainda. Como disse, o Goitacás tem uma torcida muito forte, muito presente. É verdade. O americano um pouco menos, mas os torcedores da casa dos 28 para cima ainda são muito ferrenhos. Mas eu vejo pouca renovação. Não estou dizendo que não há, eu vejo pouca.
Mas você precisa alimentar isso. Se não tem identificação, você vai perdendo aquela rotina, aquela coisa de fim de semana tem jogo, eu tenho que colocar minha camisa e ir ao estádio jogar. Principalmente por ter poucos jogos transmitidos pela TV ou hoje pela internet, que você tem vários canais de streaming no YouTube, enfim. Mas eu, de certa forma, eu concordo com o Arnaldo, eu sou contra, mas isso... Arnaldo Garcia. Arnaldo Garcia. E sou contra porque, para mim, com paixão não se mexe. Futebol é pura paixão. Se você não tiver ali uma rivalidade sadia, sem apelar para violência de forma alguma. Exatamente. Mas se não houver uma rivalidade, para mim não existe futebol. Campos é uma cidade que consegue alimentar essa rivalidade. Futebol é rivalidade. Ele não é alimentado pela rivalidade. Eu acho que futebol é rivalidade. Eu, quando falei do nosso ouvinte que falou que é Goytacás e que vai ao estádio com os filhos, é o Marco Alexandre, só para registrar. O outro ouvinte, Luiz Henrique, ele diz o seguinte, que eu acho que ele tem também razão, e as coisas têm que ser muito pensadas em relação a isso. Senhores, os tempos mudaram, o futebol virou negócio. Atrai investimentos, mexe com a economia da cidade, uma fusão de clubes com um novo estatuto e uma gestão clube-empresa seria uma saída viável para o nosso futebol falido e sem grandes atrativos. Seria bom analisar a visão de alguém que poderia dar detalhes sobre o assunto na visão profissional. Eu até ontem tentei até contactar o Mário Jorge Guimarães, que por mais de 35 anos, 40 anos, um dos maiores repórteres, jornalistas esportivos, grande diretor e criador do Sport TV, no Rio, na qual eu tenho o prazer de ser amigo dele há muitos anos, mas o Mário Jorge não podia participar, porque está viajando fora do Brasil. Mas a gente sabe o que isso é difícil. A gente sabe que é uma das poucas saídas, ninguém tem dúvida disso, mas realizá-la, Arnaldo, que é o X da questão. O próprio Goytacás, Matheus pode falar um pouquinho melhor, fez uma reunião aí com o prefeito Rafael Diniz na última terça-feira para apresentar a sua equipe de marketing, né? A sua equipe que está aí para tentar mudar o rumo, e até muito otimista, falando em levar o time à elite do futebol estadual e depois chegar também à elite do futebol nacional, né? Então, planos ambiciosos do Goytacás. Matheus pode falar até um pouquinho mais sobre essa reunião, quem está por trás dessa empresa que vai aí gerir a questão do Goytacás. Pois é, a Folha já tinha noticiado lá em novembro que seria uma empresa de gestão que estaria fechada com o Goytacás e que tem como um dos sócios dessa empresa o ex-jogador tetracampeão Bebeto. Além do Gilberto Melo, que já teve um projeto no Americano, se eu não me engano, em 2017, talvez, acho que é isso, já teve passagem aqui, ex-jogador profissional. Seria uma empresa para buscar fundos, buscar recursos para o Goytacás. E a gente teve a notícia na terça-feira, uma aproximação da prefeitura com essa parceria. O Goytacás já fechado com a empresa, e o prefeito Rafael Diniz e o presidente da Fundação de Esportes, Rafael Twin, receberam lá na sede da prefeitura representantes tanto do Goytacás, inclusive o D'Artagnan, presidente, que estaria aqui hoje, estava na reunião, outros diretores e também representantes dessa empresa para uma aproximação. E o prefeito Rafael Diniz disse que daria apoio a essa parceria para incentivar o desenvolvimento do futebol campista e tudo mais. E vi com bons olhos essa aproximação do poder público. Porque eu acho que o poder público não pode financiar os clubes. Sim. Agora todo apoio sim. Logística, enfim, isso é bem-vindo. E é bom a gente lembrar que os clubes de campo, sobretudo americanos, já tiveram bons apoios da prefeitura, né? Eram outros tempos. Patrocínio da camisa. Não só futebol, o basquete do Automóvel Clube teve um grande apoio na época, até o grande técnico Zé Boquinha teve aqui, fez o americano, se não me engano, chegou à final, não houve isso, Arnaldo? O Automóvel Clube acho que foi campeão, chegou à final. Eu não tenho certeza quanto a título, Marcos, mas teve uma boa atuação. Uma atuação de primeira. É que a gente estava falando, essa questão de organização, recurso, tem que ter. Não adianta você pensar que é só no amor que não vai. Ninguém vive de ar, né? Exatamente. De elogio. Exatamente. Na reunião de terça-feira, a diretora de comunicação estratégica dessa empresa que vai gerir os bastidores do Goytacás, a Karina Serói, ela disse:
Vamos devolver aos torcedores o orgulho, levar o Goita ao lugar onde ele deveria estar, na elite do futebol carioca e, na sequência, na elite do futebol nacional, remetendo aos velhos tempos. Isso, Matheus, você que está estudando isso muito, é uma dúvida que eu tenho. Isso não é esse tipo de administração na qual o Bebeto está envolvido, e eu não quero fazer nenhum tipo de crítica, eu acho que isso pode ser uma boa solução, mas isso não está, de uma certa forma, dando uma certa volta, um atalho na lei hoje que não permite que o passe seja de empresa, tem que ser de clube de futebol. O Goitacás não atuaria como um bypass de jogador? Olha, eu confesso que eu não tenho informações de como vai funcionar todo esse procedimento, mas no caso do Goitacás eu acredito que não. Parece ser mais uma empresa para prestar assessoria de gestão, não é Sim. Não vai comandar o clube, vamos dizer assim. A empresa sabe o potencial que tem. Sim, claro. Claro, ela não vai se meter com um timezinho qualquer. O Goitacás não é um timezinho. Não, é clube de massa, como a gente diz. Pelo amor de Deus, tem uma tradição violenta. Agora, isso vai obrigatoriamente cair naquilo que nós falamos no início. Diretores, presidentes de clubes vão ter que afastar, né? Vão ser torcedores. Claro, e a questão de clube-empresa, a gente tem como maior dois grandes exemplos. Um é o Bragantino, lá em São Paulo, que já foi comprado pela Red Bull, está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com fortes investimentos. Há quem coloque ele cotado a brigar por título paulista e a ficar do meio da tabela para cima no Brasileiro. Quer dizer, numa primeira participação já seria um êxito muito grande. Ninguém estreia com um sucesso desse, é raro. Inclusive, quando o Goitacás anunciou poderia ter em novembro essa parceria, um dos administradores dessa empresa citou o caso Bragantino como um bom exemplo, e temos no Rio de Janeiro o Botafogo, que está com um projeto de virar Botafogo SA, separar o clube do futebol do clube empresa. Uhum. Tem torcedor que concorda, tem torcedor que não, mas é fato, isso não tem como negar que hoje o futebol, você tem dentro de campo, mas você também tem seu marketing, você tem sua produção financeira. Prova disso é lá em Minas, o Cruzeiro rebaixado pela primeira vez na história no Campeonato Brasileiro, que teve que fechar essa semana, foi notícia na imprensa mineira, fechou 2 andares da sede administrativa porque está com quase 1 bilhão de dívidas para cortar gastos. E se não pagar a dívida, se não acertar salários, a tendência é não voltar para a primeira divisão. Porque quem cai agora não vai ter mais a mesma renda de TV que tinha-se antigamente, que o clube que caía ganhava mais que os demais, não vai ganhar. Vai ser uma nova ponte, vai ser um novo Guarani? Não acredito que seja tanto, porque o Cruzeiro hoje é uma potência, mas o Guarani já foi. Então temos que ter... Brinco de ouro da princesa, os bugres. Temos que ter invadiam São Paulo para... Bom, tudo bem que são 90 quilômetros, mas invadiam São Paulo e lotavam estádios. Campeão brasileiro, o Guarani. Campeão brasileiro, campeão paulista, um dos melhores times da década de 70. Pô. Acho que o Cruzeiro consegue reverter a situação, mas não vai ser fácil. Não vai ser uma segunda divisão fácil. Nenhum time hoje, com exceção... nenhum time, então. Não tem exceção, porque nenhum time hoje que caia para a segunda divisão vai ter vida fácil. Sobretudo com essa questão do repasse que o Matheus estava colocando aqui. Não tem isso condição. Prejudica muito. Né? Não tem condição. Essa coisa da cota TV é o que sustenta aí grande parte... das receitas do clube, com esse corte, como vai ser considerado mesmo um time de Série B, porque antes o grande caía, né, como o Matheus estava colocando, caía, mas não era considerado Série B, porque continuava recebendo sua cota ali mais alta. Agora acabou isso. As emissoras de TV também passam por problemas financeiros, né? Vídeo aí que o Flamengo e a Globo não chegaram a... Aliás, o Flamengo agiu corretamente. Que história é essa? Por que vai custar para a TV Globo a mesma coisa que transmitir um jogo do Flamengo que transmitiu um jogo do Botafogo do Fluminense? Por quê? Eu não estou entendendo. O Zico não sempre ganhou mais que os outros jogadores? O Rivelino não ganhava mais que os outros jogadores? O Pelé não era o maior salário do Santos? Eles fazem a mesma coisa no campo? Fazem. Mas nesse caso não pode haver paridade. Há quem seja favorável a um tabelamento desse repasse. Para mim, nessa questão de transmissão,
É fato, o Flamengo dá mais audiência que os demais, como em São Paulo o Corinthians dá mais audiência que Não os tem a demais. menor dúvida. Não tenha dúvida. Então, isso é uma coisa que foge à discussão. É aquela história que a gente fala sempre aqui. Conta fatos, não tem argumento. Exato. Não é verdade? Deixa eu fazer um lembrete aqui. Eu quero avisar aos nossos ouvintes da Folha FM que dentro de instantes hoje vai subir o podcast de Cláudio Nogueira, em que ele conversa com o presidente da Abreserva, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, Carlos Lapoli. Ele fala sobre esse caso da cervejaria Baker, que é um caso que está todo mundo aí comentando, principalmente os amantes das cervejas. Pois é, né? Pois é. Mas... caso delicado. Vamos aos nossos ouvintes aqui, já que nossos entrevistados, né, o D'Artagnan já disse que não vai conseguir chegar por um problema, como você já colocou aqui, um problema renal. E o Márcio até agora não. Márcio Reinaldo até agora não deu retorno, embora tivesse confirmado desde a semana passada essa entrevista para hoje. A gente lamenta, que, como eu falei, nós tentamos fazer uma mesa redonda com relação ao futuro do futebol de campos. Porque o que está em jogo é isso. Nós estamos 3 clubes que não conseguem se destacar na elite do futebol carioca, 3 times tradicionais, 2 deles mais, que digamos, né, com mais passagens pela elite, times de grande torcida, e a nossa intenção era fazer um debate com relação a isso, mas, enfim, infelizmente não chegou. Mas nossos ouvintes não deixam de participar com a gente, né? Está aqui a Cia do Maurício Furel Batista. O problema não só dos clubes de campos, o problema não é só dos clubes de campos considerados pequenos, mas de administrações ruins. Ele diz que não acha que uma fusão seria a saída. Temos que pensar em um profissionalismo administrativo. Se não houver, não faz diferença nenhuma. Vemos outros clubes falidos. Essa questão aí de administração, né? Acho que é o principal ponto nesse momento, é essa questão da administração mesmo dos clubes. O Flamengo se fortaleceu com toda essa estrutura que a gente estava colocando aqui agora, com um bom programa de sócio-torcedor. Como o Inter o fez, o Vasco está tentando fazer para se recuperar. E olha, ainda vou dizer mais. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil e talvez uma das maiores torcidas do mundo, de um clube, né? Mas a quantidade de sócios torcedores, qualquer clube pode aportar. Entendeu? Um Vasco da Gama, um Fluminense, um Botafogo tem condições de aportar tanto quanto o Flamengo no sócio torcedor. O Vasco recentemente ultrapassou o Flamengo na campanha agora no final do ano. Então, mas ali, né? Tem seus... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem 40 milhões de torcedores e o outro time tem 20. Os dois têm capacidade de colocar 5 milhões de torcedores. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Não, se você tiver 40 milhões de sócios torcedores no Flamengo, o Flamengo, eu abandonava o futebol e ia viver de renda. Né? É uma piada antiga do Carlos Eduardo Novaes. Abandona o futebol e vive de renda. Porque nem precisava, só com 40 milhões de sócios torcedores. Mas é uma solução, por que não? E você não ama seu time, por que você não faz alguma coisa? Porque é muito fácil, Matheus e Arnaldo, é muito fácil você ser torcedor, amar o time, mas não dá nada em troca. Né? Dá alguma coisa em troca para o seu time? Você não tem alegria com ele? E tristeza? Na internet, é uma campanha antiga, muita gente fala que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, que se cada torcedor desse R$1 por mês, o Flamengo montava o melhor time do mundo. Vou trazer a Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo. É uma campanha meio ilusória, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Não vai funcionar. Mas com um projeto de sócio-torcedor que o Flamengo conseguiu fazer, não é o ideal ainda, tem muito a melhorar, muito se fala de fidelização de torcedor, enfim. O Goitacás, tanto o Goitacás quanto o americano tem seus projetos de sócio-torcedor, inclusive o garoto propaganda do sócio-torcedor do Goitacás era o Tonico Pereira, o ator campista. Quanto custa um sócio-torcedor? Você tem ideia, Matheus? Aqui dos clubes de campos eu confesso que não sei, mas o Flamengo... Não, do Flamengo. Tem planos a partir de R$29, R$39. Poxa, R$29 é metade de uma pizza. Se você é realmente apaixonado pelo seu time, por que não? Para muita gente ainda pesa, mas o torcedor
médio, alto. Para quem pode, eu digo para quem pode. Mas aí a gente abre uma outra discussão, que é com relação à elitização das torcidas, né? Porque quando você coloca ali a questão do... Que, aliás, é um fenômeno mundial. Né? Isso começa na Europa, né? As arenas. Aquele futebol de aplausozinho, sem torcida, né? Parece até espetáculo de teatro. Jogo de tênis. Né? Jogo de tênis. Jogo de tênis. Não tem aquela vibração de uma geral, né? O setor norte do Maracanã com a torcida do Flamengo. Muda-se a cara do futebol. Então tem muita essa discussão também, dessa elitização do futebol, da torcida do futebol. Inclusive, a volta da geral é um ponto em discussão, uma geral móvel ali. O Whitson até concedeu isso no Maracanã para que possa ali trazer o povão para o estádio de futebol. Ninguém pensou isso na hora da reforma, né? Pois é. Poxa vida. Não, mas ali a solução encontrada até que é uma solução viável. As arquibancadas são móveis, o padrão FIFA é móvel, então você tira as cadeiras durante os jogos do estadual, do nacional. Quando tiver um padrão internacional que precisa do padrão FIFA, coloca as cadeiras de volta. As cadeiras estão ali no Maracanã, um trabalho até que aparentemente simples, né? Pode ser uma solução viável. Rio de Janeiro, hein? Mas essa questão da elitização da torcida e essa fidelidade. Olha que no Rio de Janeiro sumiu até viga de viaduto, de perimetral. Sumiu. E não foi uma só, não. Acharam recentemente, né? Mas a gente está falando dessa questão da fidelidade do sócio torcedor, que é muito complicado. Por exemplo, deixando de lado a questão da rivalidade de torcida, fazendo uma análise realmente técnica do que o Vasco fez uma campanha impressionante de sócio-torcedor no fim do ano agora. Foi um ano nada fácil para o Vasco da Gama, fez essa campanha aí com preço promocional, conseguiu passar o Flamengo em número de sócios-torcedores e agora, para fidelizar esse pessoal. Não é fácil. Aí que é o grande problema. Porque você fez um preço promocional, mas o preço promocional não se mantém. Eu não sou sócio-torcedor do Flamengo, porque as facilidades que o sócio-torcedor da capital tem, ela é muito maior. Porque você tem ali a facilidade de ir ao estádio com mais regularidade, então você tem preferência para comprar ingressos, você tem preferência, tem descontos em supermercados, em redes de shoppings, enfim. Há uma gama de ofertas para o sócio-torcedor, mas para um clube que, apesar de ser o mais querido do Brasil, o maior torcido do país, e até reconhecido como o maior torcido do mundo, um clube que é da cidade do Rio de Janeiro, né? Então você vive um entorno do clube na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos as embaixadas, temos todas as outras as representatividades, mas o clube é do Rio de Janeiro. Então o torcedor de um clube campista, para aderir a um movimento desse, também deveria ter essa questão de facilidade na hora de ingresso. Eu acho que isso, né, contempla o projeto de sócio, mas transformar isso, fidelizar isso, é o grande desafio das diretorias. Porque é uma renda fixa, é uma renda que você vai ter ali a certeza de tê-la todo mês e que pode aí auxiliar o clube a dar uma respirada na temporada. Porque, como eu falei, futebol é caro, custa dinheiro, e se não pagar, inclusive, eu queria até falar sobre isso. Como que ficou a situação da Americana aí depois dessa seletiva, com esse monte de jogador que foi demitido? Será que tinha jogador fazendo corpo mole porque tinha alguma pendência financeira? Uma dúvida que eu tenho, porque se demite um grupo de jogadores... 6 jogadores. Foram 6. Logo após uma eliminação, levanta-se a suspeita de que esses jogadores então estariam fazendo corpo mole de alguma forma. Levanta-se a suspeita. E por que esses jogadores estariam fazendo corpo mole? Seria questões financeiras? Aí seria o Carlos Abreu, seria alguém relacionado ao clube que poderia nos responder aqui, mas infelizmente vai ficar para outra oportunidade. Você sabe que uma vez perguntaram, eu ouvindo um programa de debate sobre futebol, o Joel Santana, nosso grande professor de inglês, que aliás é uma figuraça, um cara inteligentíssimo, diga-se de passagem, perguntaram a ele, e eu me lembro também numa entrevista do Paulo César Caju, foi assim, Paulo César, ou Joel, jogador derruba técnico, o jeito do Joel Santana responder foi assim: o quê? Quantos você quer que eu conte? Quer que eu conte todos? Jogador faz corpo mole? Jogador erra de propósito? O Roger Flores admitiu para mim, dentro do Sport TV, aquele famoso pênalti dele cobrando para o Corinthians foi para derrubar o Daniel Passarella. E aí o Corinthians perdeu e demitiu o Daniel Passarella. E todo mundo sabia, mas contra ele, Roger, ninguém tomou uma atitude. Então, eu gosto muito dele.
Mas um time ter um jogador nessas condições é um risco, né, que você tem, né, no grupo, minha opinião. Eu tinha esse Alcunha, o famoso chinelinho, né? Que fazia chinelinho para demitir técnico, para jogar para a torcida, o time em crise, enfim. São várias histórias dos bastidores do futebol, muitas comprovadas, outras não, e aí, sabe. Aqui na nossa página do Facebook, o Ângelo Rafael, outro também que sempre acompanha a gente aqui nos programas, sempre deixa seus comentários, manda também informações pelo WhatsApp, ele coloca aqui que após o término do campeonato estadual, disputado pelos clubes locais, poderia ser realizado também um campeonato regional entre os 3 mais tradicionais e outros da região aqui do Norte Fluminense. Diz ele, tem certeza que seria uma grande realização e uma festa para os torcedores. Antes do Ângelo, lá no grupo também do WhatsApp do Folha no Ar, tivemos essa sugestão também, estou tentando achar aqui de quem foi, de um campeonato regional para fortalecer os clubes. Porque até os campeonatos municipais, até campeonato como esse, um campeonato campista de futebol, que perdeu espaço, né? Antes você tinha essa disputa e isso foi acabando perdendo espaço. Mas é um ponto, acho que depois pode até deixar para o próximo bloco, Marco. Sim. Eu conversa sobre isso, esse fortalecimento do futebol local. Será que não falta isso também? Voltar a fortalecer o próprio futebol amador para que possa gerar bons frutos para o futebol profissional? Como que está esse panorama do futebol em Base é a base de tudo, né? Exatamente. O nome já diz, né? Sem base você não faz nada. Sem uma base de ginásio, antigo ginásio, primário, você não fazia o científico bem, como diziam, né? Sem base no ensino médio, você não faz um bom ensino superior. Meu amigo, olha o que o Flamengo montou de base, olha o que o Fluminense tem de base lá em Xerém. Inclusive, ontem um clássico profissional com a base, Flamengo e Vasco no Maracanã. Exatamente. O Flamengo hoje tem entre seus jogadores um dos maiores craques, que é da base do Fluminense, que é o Gerson. E está trazendo o Wendel, se não me engano, ou não sei se chegou a finalizar a negociação. O Wendel é um outro craque. E muito desse dinheiro que o Flamengo tem hoje, você pega, vendeu Vinícius Júnior em um ano, Lucas Paquetá em outro e acabou de vender o Renier. São 3 vendas milionárias para a Europa. E que sustenta o time, sustenta a base, mantém o técnico, mantém os seus nomes principais. E outra coisa, o Flamengo não é um time, isso é que as pessoas ainda não entenderam. Os flamenguistas já, alguns, ou a maioria pelo menos, não entenderam. O Flamengo não é um time de grandes estrelas. O Flamengo é um time coeso, é um time que todos jogam bem. Tem um dia que o Ilharão não chega muito lá em cima e tal, mas quando também joga bem. Então, isso é um time de verdade. Tinha até Rodinei, né? Daqui a 30 anos a gente vai falar que Rodinei foi campeão da Libertadores, olha só que interessante. Quase campeão do mundo. Quase campeão do mundo. E olha que incomodava, e já vi grandes partidas dele, hein? Não é piada não. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição, e aí sim vamos entrar, dar sequência a esse nosso papo aqui.